79 anos. Esse foi o tempo que o bunker de Adolf Hitler permaneceu lacrado e longe dos olhos do mundo. Milhares de toneladas de concreto armado e escombros de guerra soterraram o local. O espaço ficou congelado. Arqueólogos e historiadores foram mantidos à distância por décadas de silêncio oficial e burocracia estatal. O que restou no subsolo após o fim do Reich? À primeira vista, apenas ruínas escuras, mas na prática, um arquivo intacto sobre o colapso de um regime. Como o centro de comando de uma guerra mundial virou uma tumba de concreto? A resposta está nos detalhes que o tempo não apagou. Quando as portas finalmente cederam, o cenário era desolador. Mesas de madeira apodrecida, mapas de guerra manchados pela umidade e objetos de uso pessoal espalhados pelo chão. Cada item era um fragmento de uma vida sob cerco total. Na filmagem, nota-se, as paredes são espessas, mas o isolamento era mental. Aquele labirinto de salas testemunhou a decisão final sobre o conflito e o suicídio do ditador. Não era apenas um abrigo, era a prova física do fim de um sistema criminoso. Os eventos aceleraram. Abril de 1945. Berlim agonizava sob o peso esmagador do cerco soviético. O Exército Vermelho não apenas avançava, eles destruíam cada linha de defesa alemã com artilharia pesada. As tropas russas cruzaram o rio Oder no final de janeiro. Em poucas semanas, a capital alemã estava completamente cercada. O cerco foi absoluto. Ouve-se o som constante das explosões vindo da superfície. Dentro do bunker, a realidade era outra. O ar era pesado e o cheiro de óleo diesel dos geradores impregnava as roupas. Hitler estava fisicamente degradado. No quadro, o ditador caminha com dificuldade, arrastando os pés pelos corredores estreitos. Não havia margem para erro. Os generais apresentavam relatórios de divisões que já não existiam mais. Mapas sobre as mesas mostravam exércitos fantasmas. Hitler movia unidades militares no papel, mas nas ruas, apenas crianças e idosos tentavam segurar os tanques russos. As ruas de Berlim tornaram-se um matadouro a céu aberto. O concreto dos prédios desabava sobre os civis. Enquanto isso, 30 metros abaixo da terra, o silêncio era interrompido apenas pelo som das máquinas de escrever e pelos passos rápidos dos oficiais. O regime desmoronava de cima para baixo. Assim, terminou o último capítulo no subsolo. Janeiro de 1945. Berlim deixou de ser uma capital para se tornar um cemitério de concreto. Cada prédio virou uma fortaleza improvisada. Cada esquina, um campo de execução. Os bombardeios aliados reduziram bairros inteiros a montanhas de entulho e pó. Não havia mais luz elétrica, não havia água corrente. O sistema de transporte simplesmente desapareceu sob as crateras. Por que a resistência continuava? A resposta era o medo. Mas o medo dos soviéticos era maior que o medo dos comandantes. A população civil estava no limite. Meses de fome extrema e ataques aéreos diários forçaram as famílias para o subsolo. Milhares de pessoas se amontoavam em porões úmidos e estações de metrô transformadas em dormitórios. Na superfície, o que restava do exército alemão tentava frear o avanço soviético. A luta era prédio por prédio, janela por janela. 16 de janeiro de 1945. Nessa data, Adolf Hitler abandonou a superfície pela última vez. Ele desceu os degraus de concreto do Führerbunker sob a chancelaria do Reich. Foi o início de um isolamento absoluto. Daquele dia em diante, ele saiu do abrigo apenas 3 vezes. Sua última aparição pública foi em 20 de abril. Era seu aniversário de 56 anos. O cenário era o jardim devastado da chancelaria. Ali, ele entregou medalhas da Cruz de Ferro para adolescentes da juventude hitlerista. Nas filmagens, nota-se, as mãos de Hitler tremem sem parar. Seu corpo está curvado, o olhar está perdido no vazio. Depois disso, ele retornou ao subsolo para nunca mais sair vivo. O bunker era uma estrutura técnica e fria. Tinha dormitórios estreitos, geradores independentes e sistemas complexos de filtragem de ar. Não havia janelas, não havia luz natural. O oxigênio era movido por ventiladores barulhentos. O cheiro era de óleo diesel e mofo. A situação militar colapsava em velocidade recorde. 20 de abril. Os marechais Zhukov e Konev iniciaram a ofensiva final. Eles atacaram Berlim simultaneamente pelo norte e pelo sul. Em 23 de abril, as tropas soviéticas invadiram os subúrbios ocidentais. 2 dias depois, o cerco foi fechado. Berlim estava completamente isolada do mundo. À primeira vista,
O bunker era o centro do poder, mas na prática era uma caixa de concreto cega. As comunicações externas dependiam de rádios falhando e mensageiros que quase nunca sobreviviam às linhas inimigas. Os relatórios descreviam um desastre total. Dentro do abrigo, o ar ficava cada vez mais pesado. Hitler recebia atualizações sobre frentes de batalha que já não existiam. Ele movia divisões que só existiam no papel. As reuniões de comando viraram sessões de gritos e acusações. Hitler exigia contra-ataques impossíveis. Ele ordenava punições severas contra generais que não cumpriam o que era irreal. O delírio tático substituiu a estratégia militar. 22 de abril. Hitler sofreu um colapso nervoso. Ele descobriu que a ofensiva do general Felix Steiner sequer começou. O motivo era simples. Steiner não tinha homens, nem tanques, nem combustível. Hitler gritou que a guerra estava perdida. Ele acusou seus próprios comandantes de traição e covardia. Após o surto veio a decisão final. Pela primeira vez, Hitler anunciou que ficaria em Berlim até a morte. Colaboradores próximos imploraram para que ele fugisse para o sul, para as montanhas da Baviera. Eles tinham rotas e aviões prontos, mas a recusa foi absoluta. Não havia mais caminho de volta. Assim começou o último ato do regime. 28 de abril de 1945. O isolamento do mundo exterior era total. As paredes de concreto do bunker tremiam com as explosões distantes, mas o silêncio nos corredores era absoluto. Quem ainda restava ao lado do ditador? Parecia uma corte fantasmagórica sob a terra, mas a realidade era prática. Eram os últimos sobreviventes do regime. Eva Braun permanecia lá. Ela mantinha um relacionamento privado com ele desde meados da década de 30. Joseph Goebbels, o ministro da propaganda, não estava sozinho. Ele trouxe sua esposa, Magda, e seus 6 filhos para o subsolo. Martin Bormann, chefe da chancelaria do partido, controlava o que restava da burocracia interna. O grupo incluía as secretárias Traudl Junge, Gerda Christian e Elsa Kruger. Os médicos Theodor Morell e Ludwig Stumpfegger circulavam entre os cômodos. Soldados da escolta pessoal da SS vigiavam as entradas. No vídeo, percebe-se o movimento constante de papéis e o som de máquinas de escrever. A situação piorou drasticamente em 28 de abril. Hitler recebeu relatórios sobre Heinrich Himmler. O homem que chefiava a SS tentou negociar secretamente com os aliados ocidentais. Ele agiu pelas costas do comando, sem qualquer autorização. A reação foi imediata. O ditador entrou em um estado de fúria absoluta. Ele não apenas gritou, ele exigiu a prisão imediata de Himmler. Era a queda de um dos seus colaboradores mais próximos por décadas, mas isso era apenas o começo. No mesmo dia, outra notícia chegou ao bunker. Benito Mussolini fora executado na Itália. O relatório detalhava o destino do aliado. O cadáver foi exposto em praça pública, pendurado de cabeça para baixo. A imagem era clara. Hitler tomou uma decisão definitiva. Ele não seria capturado vivo sob nenhuma circunstância. Não haveria exibição pública de seu corpo. Na madrugada entre 28 e 29 de abril, o ritmo de trabalho aumentou. Hitler convocou sua secretária, Traudl Junge. Ele começou a ditar seus testamentos. Eram 2 documentos distintos, o testamento político e o testamento pessoal. O som das teclas da máquina de escrever preenchia a sala pequena. No documento político, ele reafirmava suas convicções e culpava o mundo pela guerra. Não havia margem para erro. O fim estava planejado. 29 de abril de 1945. Às 4 da manhã, o testamento político estava pronto. Nele, Hitler não demonstrou arrependimento. Ele justificou cada decisão tomada durante a guerra, culpou exclusivamente os judeus pela catástrofe na Europa. No documento, ele nomeou seus sucessores. Karl Dönitz assumiria como presidente do Reich e Joseph Goebbels seria o chanceler. Por que ele decidiu se casar no fim? A resposta estava em seu testamento privado. Pela primeira vez, ele reconheceu oficialmente o relacionamento com Eva Braun. Ele declarou que pretendia se casar com ela antes do desfecho final. O casamento aconteceu horas depois, em uma sala pequena do bunker. Walter Wagner, um funcionário de baixo escalão do partido, oficializou a união. No quadro, poucas testemunhas. Martin Bormann e Joseph Goebbels observavam o ato. Eva Braun assinou o registro e adotou o sobrenome Hitler. A celebração foi curta, não houve festa ou cerimônia pomposa.
O registro visual da época mostra apenas um café da manhã improvisado com champanhe e bolo, preparado pela equipe da cozinha. Era o último brinde antes do colapso. Ainda no dia 29, Hitler revisou os documentos finais. Ele deu instruções precisas. Cópias de seu testamento político deveriam ser entregues por mensageiros escolhidos a dedo. Esses homens tinham uma missão: atravessar as linhas soviéticas e alcançar diferentes pontos do território alemão. Alguns conseguiram. Graças a eles, os documentos originais foram preservados para a história. 30 de abril. O dia começou em silêncio. Hitler tomou café com suas secretárias e depois reuniu os oficiais militares. Ele queria uma última avaliação tática. Mas na prática, não existia mais uma frente de batalha organizada. No mapa, a situação era terminal. O centro de Berlim estava cercado por divisões soviéticas. O Exército Vermelho avançava quarteirão por quarteirão em direção ao complexo da chancelaria. O som da artilharia era constante. No início da tarde, Hitler se despediu dos membros do seu círculo íntimo. Ele apertou as mãos de cada um. Logo depois, retirou-se para seus aposentos privados. Eva Braun o acompanhou. A porta foi fechada. Eram 15h30. O manobrista Heinz Ling e Martin Bormann esperavam no corredor externo. De repente, ouviu-se um disparo seco vindo do quarto. Eles entraram imediatamente. A cena era estática. Hitler estava sentado no sofá. Havia uma marca de tiro na têmpora direita. Ao seu lado, Eva Braun estava morta por envenenamento por cianeto. Hitler também havia ingerido uma cápsula antes de puxar o gatilho de sua pistola Walther PPK. Próximo aos corpos, os detalhes. A arma caída e frascos de vidro que continham o veneno. Não havia tempo para cerimônias fúnebres. Os ajudantes agiram rápido, seguindo ordens diretas deixadas pelo ditador. Eles envolveram os 2 corpos em cobertores militares cinzas. Carregaram os restos mortais pelos corredores até os jardins da chancelaria. O destino final foi uma cratera profunda, aberta por uma bomba soviética. O combustível foi jogado sobre os corpos. O fogo subiu. Assim, terminou o Terceiro Reich. Vários tambores de gasolina estavam armazenados no bunker. Eles foram usados imediatamente para iniciar o fogo. O processo de incineração falhou. O bombardeio constante e a falta de combustível interromperam as chamas. Sobrou apenas o rastro de fumaça. Os restos mortais ficaram parcialmente carbonizados. A terra, deslocada pelas explosões contínuas, cobriu o que restou dos corpos. Por que Joseph Goebbels tomou a decisão final? Ele e sua esposa Magda não viam saída. Mas antes, eles agiram contra os próprios filhos. 6 crianças foram envenenadas com cápsulas de cianeto. O médico Ludwig Stumpfegger auxiliou no processo. Na filmagem da época, nota-se o silêncio absoluto nos corredores. Logo depois, o casal saiu do bunker. Ambos cometeram suicídio com tiros na cabeça. Os funcionários do local tentaram queimar os corpos, mas o fogo também foi insuficiente. Com a morte de Goebbels, Martin Bormann assumiu o comando. Ele era agora a autoridade máxima no abrigo subterrâneo. Mas sua liderança durou pouco. Bormann tentou escapar nos dias seguintes e desapareceu de forma permanente. Não houve rastro ou testemunhas. 2 de maio de 1945, nessa data, as tropas soviéticas invadiram o setor governamental de Berlim. A chancelaria do Reich era apenas uma massa de ruínas fumegantes. O impacto da artilharia pesada destruiu parte do bunker. No jardim, entre os escombros, soldados do Exército Vermelho encontraram restos humanos queimados em vários pontos. A organização Smersh assumiu o caso. A contra-inteligência militar soviética preparou relatórios detalhados. No quadro, fragmentos de ossos, um crânio danificado por impactos e peças dentárias soltas. A identificação começou imediatamente. O exército usou os registros dentários de Hitler. O dentista pessoal, Hugo Blaschke, havia preservado esses documentos meticulosamente. Kater Heusemann foi a peça-chave. A assistente dentária participou diretamente dos tratamentos de Hitler. Ela foi interrogada exaustivamente pelos investigadores soviéticos. Ela reconheceu e verificou as próteses. Os restos identificados foram levados para instalações militares em Magdeburg. Eles ficaram guardados em arquivos secretos por décadas. À primeira vista, uma descoberta histórica, mas na prática, um segredo de Estado. Relatórios indicam uma rotina estranha. Os restos foram enterrados e exumados repetidamente pelas autoridades soviéticas.
era um esforço sistemático para controlar cada fragmento físico. A versão oficial de Moscou era deliberadamente ambígua. Muitas vezes, as declarações eram contraditórias, e isso alimentou teorias da conspiração por décadas. 30 de abril de 1945. Este foi o fim de Adolf Hitler no Führerbunker. A identificação dentária e os documentos do local confirmaram a morte de forma conclusiva. Mas a falta de transparência soviética impediu a aceitação global. O mundo ocidental ficou no escuro durante os primeiros anos do pós-guerra. O governo tentou destruir o bunker completamente. Não conseguiram. A estrutura permaneceu parcialmente intacta sob o solo de Berlim. O acesso foi selado de forma hermética após a ocupação. O Exército Vermelho manteve controle militar total sobre a área. O local tornou-se um espaço fechado, proibido e vigiado. O bunker maldito, uma fortaleza de concreto transformada em túmulo. Assim, terminou uma era. 1936. Berlim iniciava uma modernização urbana para os Jogos Olímpicos de Verão. Mas o plano ia além do esporte. A chancelaria do Reich, o centro do poder político, passou por expansões e reforços estruturais. Nesse cenário surgiu o Vorbunker. Por que construir um abrigo sob o jardim? A resposta era simples: proteção imediata. Mas o projeto original era limitado. À primeira vista, uma estrutura sólida, mas na prática, apenas um abrigo básico. A instalação ficava sob o jardim principal da chancelaria, na rua Vostrasse. Tinha pouca profundidade, paredes de concreto com apenas 1 metro de espessura. O acesso era feito por uma escada comum no porão do prédio. O objetivo era elementar: proteção temporária contra ataques aéreos. Ninguém planejava um centro de comando permanente naquele local. Setembro de 1939. A guerra começou. Logo depois, os bombardeios britânicos e americanos tornaram-se sistemáticos. A estrutura original tornou-se insuficiente. Em 1943, a Luftwaffe perdeu a superioridade aérea. Hitler tomou uma decisão. Ele ordenou a construção de um abrigo mais profundo e resistente. O novo complexo seria conectado ao Vorbunker. Mas as especificações defensivas eram inéditas para a época. A empresa Hochtief assumiu a obra. Engenheiros do gabinete de construção da chancelaria dirigiam o projeto. Na filmagem da época, nota-se, a escala da obra era massiva, mas o custo real era humano. A construção utilizou mão de obra escrava. Prisioneiros de guerra soviéticos e detentos políticos de campos de concentração trabalhavam em turnos contínuos. As jornadas passavam de 12 horas. O cenário era de desnutrição e doenças constantes. A disciplina era imposta pela violência direta da SS. Testemunhos de sobreviventes confirmam o rastro de mortes. Dezenas de trabalhadores morreram durante as escavações e o levantamento das paredes. O progresso não parava. O resultado foi uma fortaleza subterrânea. O Führerbunker atingiu 8 metros de profundidade. As paredes e tetos de concreto tinham entre 2,5 metros e 3,5 metros de espessura. No quadro, 18 salas conectadas por corredores estreitos e angulares. Portas de aço herméticas selavam cada setor. Havia tecnologia de ponta para a sobrevivência, um sistema de ventilação com filtros contra gases de combate, tanques de água potável, geradores elétricos autônomos, depósitos de combustível diesel. O complexo podia operar por semanas sem contato com a rede externa da cidade. A estrutura foi projetada para um fim específico: resistir a bombardeios pesados e ataques químicos. O complexo funcionava em 2 níveis distintos. O nível superior, o antigo Vorbunker, abrigava cozinhas e depósitos. Ali também ficavam os alojamentos para o pessoal auxiliar, como secretárias e funcionários administrativos. O nível inferior era o núcleo. Ali estava o centro nervoso do regime. Era o local onde as ordens finais seriam dadas. Não havia margem para erro. Assim começou a última fase do bunker. 27 de janeiro de 1945. Nessa data, o bunker deixou de ser um abrigo temporário para se tornar o túmulo do regime. O que havia dentro daquela estrutura de concreto? Muitos acreditavam ser um palácio subterrâneo. A realidade era um labirinto funcional e sufocante. O complexo abrigava uma sala de conferências militares, o centro de mapas estratégicos e dormitórios para oficiais do alto escalão. Havia também uma enfermaria equipada e depósitos de armamento pesado. Diversas saídas de emergência conectavam o subsolo ao jardim da chancelaria. Mas, nos meses finais da guerra, desmoronamentos bloquearam parte desses acessos.
O design interno ignorava qualquer conforto. Os quartos eram pequenos, com tetos baixos e nenhuma janela. Nas paredes, o reboco acústico tentava reduzir o eco constante. A iluminação dependia exclusivamente de lâmpadas elétricas, criando um ambiente artificial dia e noite. O frio era constante devido à profundidade e ao isolamento térmico das camadas de terra. No quadro, móveis reduzidos ao essencial, camas de ferro, escrivaninhas de metal e mesas de trabalho utilitárias, nada de luxo, apenas aço e funcionalidade. Adolf Hitler supervisionou cada detalhe da construção. Durante suas visitas, ele exigia mudanças imediatas, ordenou o aumento da espessura das paredes e o reforço das portas blindadas, exigiu sistemas de ventilação capazes de resistir a ataques químicos prolongados. Engenheiros que falhassem recebiam ameaças diretas de punição severa. Havia um objetivo claro: o bunker deveria suportar o colapso total da capital contra as forças aliadas. Hitler não via o local apenas como um refúgio. Para ele, era o centro nervoso de onde comandaria as últimas operações militares. Seria também o palco final de sua vida. Seu escritório pessoal possuía mapas de grande formato e sistemas de comunicação por rádio. Seus aposentos privados incluíam uma sala de estar, um quarto e acesso direto a uma das saídas de emergência. A planta combinava o comando militar com a segurança absoluta do ditador. Qual era a capacidade máxima do local? O projeto previa 30 pessoas por algumas semanas. Mas, nos últimos dias de abril de 1945, a ocupação saltou para mais de 40 indivíduos. Ministros, médicos, secretárias e escoltas armadas dividiam o mesmo oxigênio. A superlotação elevou a tensão ao limite. O som das bombas na superfície era abafado, mas a vibração era constante. A pressão do confinamento prolongado sob ventilação artificial desgastava os nervos de todos. Túneis subterrâneos ligavam o Führerbunker à chancelaria e ao Vorbunker. Durante as batalhas finais, projéteis soviéticos obstruíram várias dessas passagens. Apenas o corredor principal continuava operacional. Portões de metal reforçados serviam como a última barreira contra uma possível invasão terrestre. À primeira vista, um bunker auxiliar, mas na prática, o espaço mais protegido de Berlim. No final de 1944, a obra estava concluída. Em janeiro do ano seguinte, Hitler se mudou definitivamente para o subsolo. Ele estava convencido de que Berlim seria o cenário da batalha final. O regime agora operava debaixo da terra. Ouve-se o som dos ventiladores filtrando o ar carregado. O complexo se tornou o limite físico do isolamento de Hitler. Suas paredes, projetadas para resistir a explosivos de grande calibre, agora cercavam seu círculo mais íntimo. A fortaleza de concreto foi erguida com planejamento técnico, trabalho escravo e controle autoritário. Ela representava, em si mesma, o declínio de um poder que não tinha mais para onde fugir. Não havia caminho de volta. Assim, terminou o planejamento do último reduto. 2 de maio de 1945. Berlim estava em chamas. Após dias de combates urbanos ininterruptos, o Exército Vermelho finalmente rompeu os portões da chancelaria do Reich. As unidades soviéticas perfuraram o coração do distrito governamental, esmagando os últimos ninhos de resistência alemã. O que restava era um cenário de devastação total. Prédios semidestruídos, jardins transformados em campos de crateras, restos humanos espalhados pelo concreto. A elite nazista já não estava lá. A maioria havia cometido suicídio ou tentado uma fuga desesperada pelos túneis da cidade. O complexo administrativo estava um deserto de fumaça, restando apenas prisioneiros feridos e cadáveres abandonados. Porque o paradeiro de Hitler ainda era um mistério. Os russos já tinham a resposta, mas o silêncio era uma arma. As primeiras tropas a chegar pertenciam ao 79º Corpo de Fuzileiros da Guarda, sob o comando de Vassili Chuikov. Perto de uma saída subterrânea, os soldados avistaram algo estranho. No fundo de uma cratera de artilharia, encontraram restos carbonizados e enterrados superficialmente. Eram os corpos de Adolf Hitler e Eva Braun. A identificação inicial foi um caos. Os peritos encontraram apenas fragmentos ósseos parciais, peças dentárias soltas e restos cranianos danificados por explosões. A incineração feita pelos oficiais da SS foi incompleta. A conservação era precária. No quadro, médicos militares limpando terra de fragmentos de mandíbulas. À primeira vista, uma busca comum, mas na prática, a operação mais secreta da União Soviética.
Devido à gravidade do achado, a contra-inteligência militar soviética, a Smersh, assumiu o controle absoluto. Os agentes recolheram tudo: ossos, armas, documentos rasgados e equipamentos de comunicação destruídos. Entre os itens confiscados, havia mapas com anotações manuais e registros de transmissões em código Morse dos últimos dias de abril. Todo o material foi lacrado em caixas de madeira e enviado imediatamente para Moscou sob escolta armada. O fator decisivo para a identificação foi o material dentário. Especialistas militares compararam as peças com registros médicos alemães capturados. Logo depois, a Smersh interrogou a equipe médica de Hitler. Käthe Häusermann, assistente do dentista Hugo Blaschke, foi a peça-chave. Ela olhou para as próteses e pontes dentárias recuperadas, confirmou cada detalhe. O encaixe era perfeito com as intervenções feitas no ditador. A ciência não deixava dúvidas. Hitler estava morto e seus restos estavam em mãos soviéticas. Mas isso era apenas o começo do jogo político. Mesmo com a confirmação técnica, as autoridades soviéticas emitiram comunicados contraditórios. Nos primeiros dias após a queda de Berlim, afirmaram publicamente que não havia provas conclusivas da morte do Führer. Relatórios internos do NKVD reconheciam a identificação positiva, mas a verdade foi trancada em cofres. Os documentos secretos revelam o destino dos restos. Os ossos foram incinerados novamente e enterrados em segredo na cidade de Magdeburg. A localização exata foi classificada como segredo de Estado. Não havia margem para erro na ocultação. Essa estratégia foi uma ordem direta de Joseph Stalin. Ele entendia que manter a incerteza era uma ferramenta política poderosa para o pós-guerra. Na Conferência de Potsdam, em julho de 1945, Stalin mentiu para Truman e Churchill. Afirmou que Hitler poderia ter escapado de Berlim e estaria escondido na Espanha ou na Argentina. Na filmagem da época, nota-se, Stalin fuma seu cachimbo enquanto engana os aliados ocidentais. Ele já possuía as provas, os dentes e o laudo da autópsia. Mas a desinformação servia para desestabilizar os adversários e manter o mundo em dúvida. Assim, terminou a caçada física, dando lugar a décadas de mitos e teorias conspiratórias alimentadas pelo silêncio de Moscou. Segredos de Estado guardados por décadas. O NKVD possuía depoimentos de testemunhas oculares e evidências odontológicas definitivas, mas tudo foi mantido sob sigilo absoluto. Por que Moscou escondeu a verdade? A resposta era simples: poder. A desinformação servia para criar tensão entre os aliados e alimentar dúvidas sobre o destino final de Adolf Hitler. Stalin queria que a União Soviética fosse a única dona da verdade sobre os últimos dias do Terceiro Reich. Nos meses seguintes, a imprensa soviética iniciou um jogo de contradições. Alguns jornais afirmavam que Hitler morreu em Berlim, outros sugeriam fugas para a Espanha, América do Sul ou Ásia. Surgiram boatos sobre sua presença na Argentina, no Japão e até em mosteiros no Tibete. À primeira vista, teorias absurdas, mas na prática, uma estratégia de confusão eficiente. Essas hipóteses não tinham provas. Mesmo assim, repercutiram na mídia internacional e nas agências de inteligência ocidentais. Milhares de relatos de avistamentos foram registrados em diversos países. A ambiguidade russa dava credibilidade a teorias impossíveis de verificar. As dúvidas cresciam devido ao estado dos restos mortais. O fragmento do crânio atribuído a Hitler apresentava danos que não batiam com todos os relatos das testemunhas. No vídeo da perícia, nota-se: os ossos estão carbonizados e incompletos. Nenhum pesquisador do Ocidente teve acesso aos fragmentos. Eles ficaram guardados em Moscou sob segredo de Estado. As próteses dentárias foram trancadas em arquivos secretos. Ninguém as viu publicamente por décadas. O crânio e outros restos permaneceram sob custódia direta da KGB. A exibição só ocorreu de forma limitada após a queda da União Soviética. Essa falta de transparência consolidou as teorias de sobrevivência na cultura popular. Enquanto isso, serviços de inteligência dos Estados Unidos, Grã-Bretanha e França empilhavam relatórios de avistamentos. Alguns localizavam Hitler na Espanha, protegido por Franco. Outros apontavam para colônias alemãs na Argentina. A falta de confirmação soviética era o combustível dessas hipóteses. Mesmo nos julgamentos de Nuremberg, o mistério persistia. Líderes nazistas afirmavam que Hitler estava morto em Berlim. No entanto, a impressão internacional era de que não existiam provas conclusivas.
As manchetes eram contraditórias, uns confirmavam a morte, outros especulavam a fuga. Não havia um caminho de volta para a verdade simples. Dentro da União Soviética, a custódia dos restos mortais virou questão de segurança nacional. Em 1946, os ossos foram levados para Magdeburg. Eles foram enterrados em segredo dentro de instalações militares soviéticas. 24 anos depois, o cenário mudou. Em 1970, as instalações seriam devolvidas à Alemanha Oriental. O comando soviético agiu rápido. Os restos foram exumados durante a noite. O procedimento foi seco e definitivo. Eles cremaram tudo completamente. As cinzas foram jogadas no rio Elba. O objetivo era claro: impedir que qualquer local se tornasse um ponto de culto simbólico. A eliminação definitiva apagou qualquer rastro físico do ditador. Assim terminou o segredo dos arquivos. 1947. 2 anos após a capitulação alemã, os soviéticos decidiram apagar os vestígios. O alvo era o sistema de túneis sob a chancelaria do Reich. Por que destruir o local agora? O medo de Berlim era real. O bunker poderia virar um santuário para simpatizantes nazistas, mas a destruição física não impediu a criação de um mito. A lenda da sobrevivência de Hitler ganhou força total. Pesquisadores e jornalistas publicaram pilhas de livros baseados em boatos. Eram testemunhos duvidosos e impossíveis de verificar. A opacidade soviética alimentava essas teorias. À primeira vista, uma estratégia de silêncio, mas na prática, uma ferramenta de propaganda. O objetivo era manter o mundo em dúvida para ganhos ideológicos. Para a população alemã do pós-guerra, o cenário era de incerteza. Não havia clareza oficial sobre o fim do ditador. Sem provas concretas, aceitar o fim do regime era um processo lento e doloroso. Na zona de ocupação soviética, a ambiguidade servia como controle psicológico. O Kremlin usava a dúvida para manter a ordem através do medo e da confusão. No quadro, arquivos de aço trancados em Moscou. Toda a documentação capturada no bunker foi classificada como segredo de Estado. Isso incluía registros de transmissões dos últimos dias de abril de 1945. Parte desse material sumiu nos arquivos soviéticos. O conteúdo nunca foi desclassificado. As últimas ordens de Hitler e as comunicações de emergência com seus generais ficaram ocultas por décadas. A União Soviética tinha provas forenses suficientes desde o primeiro dia. Eles sabiam que Hitler estava morto. Mesmo assim, escolheram esconder os laudos e espalhar rumores contraditórios. Criaram uma narrativa ambígua que durou 70 anos. Foram 7 décadas de ruínas, segredos e ocultação sistemática. Não havia margem para a verdade aparecer. A engenharia russa recebeu uma missão clara: implodir o complexo. Engenheiros do Exército Vermelho instalaram cargas explosivas em pontos estratégicos. O objetivo era eliminar definitivamente o Führerbunker. Na filmagem, nota-se: a superfície da chancelaria já estava em ruínas devido aos combates de 45, mas o complexo subterrâneo ainda estava quase intacto sob a terra. Ouve-se o estrondo das detonações. O Vorbunker, a parte mais superficial, sofreu danos severos. Suas paredes eram menos reforçadas e cederam facilmente. No entanto, o Führerbunker era diferente. Ele foi construído com paredes de concreto armado de espessura excepcional. Estava enterrado em uma profundidade muito maior. O resultado da operação foi frustrante para os soviéticos. A estrutura principal resistiu à força das explosões. Houve apenas um colapso parcial de algumas salas internas. O esqueleto de concreto continuou lá, enterrado e silencioso. Assim, terminou a tentativa de apagar a história pela força. 1945. A tentativa de implosão falhou. Os soviéticos constataram que as explosões não destruíram a estrutura subterrânea. A prioridade mudou imediatamente. O objetivo agora era o isolamento total e o controle absoluto da área. O governo declarou a zona como restrita. Soldados selaram as entradas principais com toneladas de concreto e entulho. Perímetros monitorados foram estabelecidos ao redor do terreno. No pós-guerra, o acesso só era permitido sob custódia militar direta. Do lado de fora, os habitantes de Berlim viam apenas ruínas e escombros. Por dentro, o complexo permanecia inacessível. A existência do abrigo continuava viva na memória local. Mas não havia presença pública autorizada. Em 1949, a Alemanha Oriental foi criada. A responsabilidade sobre o terreno passou para o novo Estado socialista. A ordem era clara: apagar qualquer vestígio material do nazismo.
O Führer Bunker era um problema político. O governo temia que o local virasse um ponto de encontro para antigos simpatizantes. Havia também o desconforto simbólico de manter aquele marco na capital da RDA. As autoridades agiram rápido, ordenaram a remoção de todos os destroços visíveis. Novas camadas de concreto e materiais de construção foram despejadas nos acessos remanescentes. Nos mapas oficiais, a rua Vossstraße foi redesenhada. As coordenadas mudaram. O registro de terras parou de mencionar o local. Durante as décadas de 50 e 60, o plano de ocultação avançou. Referências sumiram dos arquivos estatais. Documentos sobre o bunker foram classificados como restritos ou simplesmente destruídos. Por que apagar um local histórico? O risco político superava o valor documental. O plano urbano seguiu em frente. Edifícios administrativos e blocos de habitação popular surgiram sobre o terreno. O objetivo era neutralizar o valor simbólico do espaço através da rotina urbana. Nos registros públicos, o endereço aparecia como um espaço comum da cidade. Não havia relevância histórica reconhecida, mas o controle não era total. À primeira vista, um bairro comum, mas na prática, um segredo sob o asfalto. Operários da construção e moradores locais mantiveram a memória viva. Anos depois, testemunhas quebraram o silêncio. Durante as obras, eles encontraram paredes internas que não estavam nas plantas, câmaras seladas e restos de ossos humanos misturados a uniformes militares podres. No quadro, operários removendo evidências sob silêncio. Os chefes do projeto davam ordens rígidas. Qualquer descoberta deveria ser recolhida e removida imediatamente. Não havia registro fotográfico, não havia documentação oficial. Inscrições nas paredes com palavras como perdido ou piedade foram ignoradas. A história foi enterrada sob o concreto. 20 anos de silêncio absoluto. Esse foi o preço imposto pelo governo da Alemanha Oriental para apagar o bunker da memória coletiva. Relatos sobre o que restava no subsolo circulavam apenas em conversas privadas ou em entrevistas clandestinas para jornalistas ocidentais. Nada disso aparecia nos jornais oficiais. O Estado negava qualquer existência de estruturas originais. Por que esconder o que já estava em ruínas? O medo era político. O regime temia que o local se tornasse um ponto de peregrinação para movimentos neonazistas que cresciam na Europa Ocidental. A solução foi o soterramento físico e histórico. Na década de 1970, o controle aumentou. O governo iniciou a construção de grandes blocos residenciais sobre o terreno baldio. Pesquisas acadêmicas sobre o local foram proibidas por lei. Historiadores que solicitavam acesso aos arquivos eram sumariamente rejeitados. O tema virou um tabu absoluto na historiografia da Alemanha Oriental. Mas o concreto não silenciou os moradores locais. As coordenadas do bunker passavam de pai para filho através de sussurros. A vizinhança conhecia o perigo sob seus pés. Observa-se um padrão nas descrições da época. Moradores afirmavam ouvir ecos vindos do chão ao caminhar por setores específicos. Durante obras de manutenção nas tubulações, operários relatavam sons metálicos ocos. Era o som do vazio. Grandes câmaras subterrâneas ainda estavam lá, resistindo ao peso da nova cidade. Na década de 1980, o segredo quase veio à tona. Novas reformas urbanas rasparam a superfície e expuseram fragmentos das paredes originais. No local da obra, via-se claramente. Uma parte significativa do complexo estava intacta, protegida por camadas de terra compactada e fundações antigas. A reação do Estado foi imediata e bruta. Os operários receberam ordens diretas e sigilosas. Qualquer vão ou túnel descoberto deveria ser preenchido com concreto líquido no mesmo instante. O trabalho não podia parar. A população não poderia ser informada. Ouve-se apenas o ruído das betoneiras trabalhando durante a noite. O objetivo era selar o passado de uma vez por todas. Não havia margem para discussões. Assim, o bunker foi enterrado sob toneladas de cimento e burocracia.